Por exemplo, eu gostaria que o senhor me esclarecesse o seguinte: o que são esses folhetos colocados nos postes, propagandas que nós vemos aí em todo lugar, dizendo o seguinte, que resolvem desencontros amorosos, casos de doenças, negócios conflitantes, desempregos? Agora eu pergunto, professor, isso aí é espiritismo, professor? De jeito nenhum. Isso não é espiritismo, isso é mediunismo. Olhe bem, mediunismo. Explicando melhor, são pessoas que possuem a faculdade da mediunidade, ou seja, mediunismo é aquela pessoa que tem mediunidade e se ela estudar, evidentemente, iria usar melhor. Bem, porque temos o seguinte, ser médium não é privilégio do espiritismo. Em várias religiões se pratica mediunidade também. Por exemplo, na Igreja Católica, quando uma menina vê uma santa, diz que é um milagre. Mas na realidade é um fenômeno mediúnico que o espiritismo explica e muito bem, podendo dizer que a mediunidade dá evidência. Quando vemos aqueles quadros, mesmo em filmes, de um padre ou um pastor expulsando o demônio do corpo de uma jovem ou qualquer pessoa, simplesmente vemos a ação do fenômeno mediunismo também, de manifestações de espíritos. Alguns chamam isso de incorporação. Os espíritos que se manifestam tanto pode ser do bem como do mal. Mas é bom lembrar também que na antiguidade os romanos consultavam as pitonisas. Para qualquer generais consultava as pitonisas, que eram o nome então das médium que haviam naquela época. Sabemos disso também que aqui nas tribos indígenas nós temos os pajés, os feiticeiros. É isso aí, professor. Já que o senhor tocou na história, falou aí em pajé, falou aí nos antigos romanos, eu gostaria que o senhor me explicasse o seguinte: a mediunidade, ela já existia? Ela existiu na história? Mané, a mediunidade sempre existiu na história da humanidade. Desde que o homem surgiu na face da terra, pois a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Basta ver numa tribo selvagem, como falei, onde tem o pajé, ou também o feiticeiro, o murubixaba, e ele é o canal de ligação, de comunicação com a espiritualidade, para que os próprios espíritos possam ajudá-los, porque Deus não abandona ninguém. Veja bem, como nossos índios sabem das ervas medicinais, mesmo passando de pai para filho, teve um início, e esse início tem a relação com a comunicação espiritual. Na história europeia temos casos interessantíssimos, maravilhosos até, de manifestação espírita. Caso, por exemplo, mais importante é a de Joana d'Arc, que de simples camponesas, com 17 anos, transformou-se numa general, salvando a França de ser dominada pelos ingleses. Infelizmente, depois julgaram-no como bruxa, indo morrer queimada numa fogueira após passar pela Inquisição. Outro caso, na realidade, chamava-se Santa Inquisição. Outro caso interessante de um santo da Igreja Católica, Santo Antônio de Pádua, que morando em Roma, soube que seu pai iria ser julgado em Lisboa e precisava de sua ajuda. Simplesmente ele emancipou-se, ou seja, emancipou ou desdobrou seu espírito e foi até Lisboa, em espírito, ser advogado de seu pai. E chegou a inocentá-lo, salvando seu pai. Isso significa que houve várias manifestações mediúnicas. No caso de Santo Antônio de Pádua, houve a emancipação da alma, seu deslocamento e a sua materialização. E por falar em materialização, nós lembramos de Jesus, que foi o maior médium da história da humanidade. Ele levitou sobre o mar, como todos sabem, curou, deslocou sua alma para vários lugares em sua época, reproduziu os pães, transformou a água em vinho, materializou-se após sua morte, aparecendo para Maria Madalena, apóstolos e outros. Enfim, todas essas manifestações são explicadas no livro dos médiuns, publicado pelo nosso querido Allan Kardec. E estes médiuns e espírito que fazem esse tipo de trabalho, cobrando dinheiro, podem ser chamados de médium espírita, professor? De forma alguma, Manuel. Médiuns espíritas jamais se dão a esse tipo de trabalho, cobrando, fazendo mal para as pessoas indicadas, fazendo despachos, matando animais para sacrifício.
Os médiuns espíritas exercem a mediunidade com Jesus, ou seja, baseado em sua moral e com o conhecimento que ele nos passou, completado, evidentemente, com o conhecimento das obras espíritas. Assim sendo, não cobram, não recebem presente, jamais fazem trabalhos prejudicando alguém. Os médiuns espíritas seguem uma norma importantíssima da doutrina espírita, ou seja, dai de graça o que recebesse de graça. Portanto, fazem o bem e estudam o Evangelho de Jesus praticando-o. Nosso conselho, tome cuidado, não sejam vítima daquilo que não tenham conhecimento, pois o receio e até mesmo o medo pode envolver os ingênuos, causando mal-estar. Não só mal-estar, outras situações difíceis que acontecem. Em princípio, então, não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizesse para nós. Ou seja, um médium espírita jamais poderia fazer mal a alguém usando da comunicação espiritual. Professor, olha, mantendo esse mesmo raciocínio, eu gostaria que o senhor me explicasse o seguinte. Nós vemos por aí muitas casas que se denominam espíritas, mas são casas que têm cultos, que têm iniciação, que têm altar, que têm imagem, que têm roupas especiais, que têm hinos, que usam amuletos. Eu posso considerar isso casa espírita? Manuel, de jeito nenhum. O espiritismo não adota nenhum tipo de ritual, imagens, dança, roupas, etc., como foi dito acima. Como doutrina espiritualista, o espiritismo, conhecido com as religiões, quando coloca dentro de seus princípios básicos as ideias de Deus, da alma, da vida após a morte, mas se diferencia de todas elas quanto à maneira de assumir, definir, entender ou interpretá-las. O espiritismo é uma doutrina evolucionista que não admite ideias como pecado. Admitimos o erro, mas pecado não. Prêmios também não, castigos divinos também não, penas eternas e nem céu e nem inferno. O espiritismo apresenta a lei da reencarnação. E, aliás, na época em que havia as casas do caminho, também se aceitava a reencarnação como instrumento que viabiliza o progresso individual e coletivo, ensinando o homem que ele é o responsável pelo seu processo evolutivo. O homem é o artífice do seu próprio destino no curso das vidas sucessivas. Vejam bem, se o homem erra, ele acertará esse erro. Ele poderá se arrepender, mas ele vai acertar esse erro, porque Jesus mesmo falou, paga-se até o último centil. Então, esse pagamento, às vezes numa vida, não é possível. Haverá novas encarnações, aonde certamente ele acertará. Mas a vida não é cheia de sofrimento só para acertar os nossos erros passados, não. Ela é também para ter felicidade, alegria, dependendo de como a pessoa se comporta. Se ele se comporta dentro da moral cristã, a sua vida pode ser muito boa, aproveitando bem o seu tempo.